Gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Cecília Frazão e eu estou neste vídeo para falar desta obra aqui, que é A Amante do Oficial, da autora Pandjenoff. Acho que fica melhor aqui. Bom, esta obra aqui, eu não conhecia esta autora, mas aqui trata-se de um best-seller internacional. Mas antes de eu falar da obra, eu quero pedir para vocês darem like, compartilhem, acionem o sininho para receberem novos vídeos. Me ajuda aí no crescimento do canal, porque tudo aqui é feito com muito carinho para vocês, tá bom? Então vamos lá. Esta obra aqui, ela vai trazer uma história que se passa em Cracóvia durante a Segunda Guerra Mundial, e a autora, ela tem um conhecimento muito vasto aqui, um conhecimento histórico muito vasto deste período, e é isso que me chamou mais a atenção na narrativa dela. Trata-se de uma narrativa fluida, uma narrativa que vai te prender do início ao fim. Então vamos lá. A história se passa em Cracóvia. Para quem não sabe, Cracóvia é uma cidade da Polônia. Por muitos anos, o arcebispado de Cracóvia foi comandado pelo Karol Wojtyła, o nosso Papa, né, o João Paulo II. E aqui é muito interessante porque a autora, ela vai trazer esse conhecimento que ela tem aqui, ela é muito estudada, né, nessa área, ela vai trazer para as narrativas dela. Eu vou até ler aqui um pedacinho da biografia dela. Ela possui doutorado em Direito pela Universidade da Pensilvânia, mestrado em História por Cambridge e graduação em Relações Internacionais. E a autora também, ela escreve, né, já publicou aí diversos artigos acadêmicos sobre a Polônia na Segunda Guerra Mundial. Então, para quem gosta aí muito de história, de geografia, vale muito a pena pesquisar sobre essa autora aqui, a Pandjenoff. Então, vamos lá. Deixa eu só mexer aqui para não desligar a luz. Então vamos lá, a autora começa a narrativa com a personagem principal, que é a Emma Gershman, a Emma Gershman. Essa personagem, ela começa ali andando na Praça do Mercado, em Wawel, que é muito conhecida ali em Cracóvia, junto com uma criança, que é o Lukács. E ali ela vai observando aquelas coisas que estão sendo vendidas no mercado. Fazia pouco tempo que a Segunda Guerra Mundial tinha iniciado, e ela está passeando com essa criança ali, observando o preço das coisas, a falta de alguns alimentos depois do início da Segunda Guerra Mundial. Então é muito interessante porque vai trazer uma bagagem aí de conhecimentos a respeito deste período para o leitor. E ela está indo em direção à casa da Crísia, que eu vou falar lá na frente. Bom, quando ela chega na casa da Crísia, ela vai fazer um feedback, ela vai rememorar aí o período em que ela conheceu o Jacob, que é o marido dela. Então ela conta que ela trabalhava na biblioteca da universidade e foi lá que ela conheceu o Jacob, que era o marido. Eles se casaram e ela descobriu que o marido fazia parte da resistência de Cracóvia. Logo em seguida, né, que eles fazia poucas semanas que eles tinham casado, a Cracóvia é invadida pelos oficiais da Gestapo, né, pelos alemães, e eles se veem então numa situação difícil, porque a Emma, ela era judia, e o marido da Emma, ele se une à resistência, ele a deixa e vai se unir à resistência, e ela fica sozinha. Ela vai à procura dos pais, né, depois que ela sabe que estourou a Segunda Guerra Mundial ali naquela região, ela vai à procura dos pais. E quando ela chega na casa dos pais, ela não os encontra. Ela é surpreendida por um garoto que tinha se escondido, né, durante a invasão ali dos alemães, dos nazistas. Ela é surpreendida por esse garoto que tinha se escondido, consegue fugir, né, dos oficiais, e ela dá um dinheiro ali para ele, e ele fala para ela que os pais dela tinham sido levados para o gueto. Não só os pais dela, mas muitas pessoas dali, principalmente os judeus. E ela vai atrás dos pais, ela fica muito preocupada e ela dá um jeito de se infiltrar no gueto para poder ter contato ali com os pais. E ela chega ali, vê toda aquela situação daquelas pessoas, né, que tiveram que abandonar casas, abandonar uma vida melhor, e elas estão agora ali presas naquele gueto, com todas ali as observações dos nazistas, né, estão muito atentos a tudo que está acontecendo ali.
e ela consegue então entrar neste gueto e ela encontra os pais. E ali a situação que os pais estão vivendo não é das melhores, né? Eles estão ali numa situação muito precária de alimento, de cuidados ali. Ela fica muito emocionada com toda aquela situação e ela quer ficar ali com os pais. Mas ali também ela conhece outras pessoas que estavam fazendo reuniões ali clandestinas, né, de ver uma forma de fugir daquele gueto. E ela acaba conhecendo o Alec. O Alec é um rapaz que deixa claro que conheceu o Jacob, que sabia da existência do Jacob, que estava ali, eram todos da resistência e era uma pessoa que ela podia confiar. Mas antes de fugir do gueto, a Emma, ela presencia uma situação muito difícil ali da janela do apartamento que ela estava com os pais. Ela vê ali a situação de uma mulher que tem o seu marido levado por um dos oficiais. O marido dela era um rabino. E neste momento que eles estão levando o marido dela, essa mulher começa a gritar. Ela está com uma criança no colo e grávida de outro. Os oficiais a matam e ela presencia tudo isso da janela da casa dela. Bom, isso é para vocês entenderem lá na frente, né? A Emma consegue então, junto com Alec, na calada da noite, fugir do gueto. E ela é obrigada a deixar os pais para trás, porque não daria para fugirem todos. E o Alec pede a ajuda dela, né, para que eles fujam dali, para ver uma forma de ajudar essas pessoas do gueto. E a Emma segue ele, foge então na calada da noite, e o Alec a leva para a casa da Crisia. E quem era a Crisia? A Crisia era uma tia do Jacob, que até então a Emma não conhecia. Era uma mulher da alta sociedade, tinha muito dinheiro e tinha muito conhecimento ali, né? Muitas relações com aquelas pessoas, com aqueles alemães. E ela é levada para a casa da Crisia. A Crisia acolhe, né? Então dá banho, dá comida para ela. Então ela acaba tendo um conforto ali na casa da Crisia. E chegando lá, a Crisia deixa claro para ela que a partir daquele momento ela vai ter que assumir uma nova identidade. Ela, que era a Emma Gershman, ela agora vai assumir uma nova identidade, vai se passar como polonesa. Ela fala alemão muito bem, então ela assume uma nova identidade como Anna Lipovski. E ela fica na casa da Crisia. Só que um dia a Crisia resolve dar um jantar para os amigos e convida um dos oficiais, que é o Herr Commandant Georg Richwalder. E ele vai até esse jantar. Ela quer fazer ali toda uma situação como se tudo estivesse acontecendo de forma normal na casa dela, para que ele não deixassem aí pistas, né? E ela é apresentada para o comandante como Anna Lipovski. E ela fica muito nervosa, logicamente, né? Ela como judia, assumindo uma identidade falsa ali, diante de um oficial, né, da Gestapo. Ela fica muito nervosa, não podia deixar nada escapar ali em relação a tudo isso que estava acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, ela fica muito encantada com aquele comandante. Amor à primeira vista, né? Ela fica muito envolvida com a beleza ali do comandante, com aquele poder que ele tinha em mãos. Mas, ao mesmo tempo, ela lembra que ela era casada com Jacob, né? Mas ela está ali diante daquele comandante, então ela fica muito surpresa e muito envolvida com aquele homem. E ele também por ela. Ela acaba chamando muito a atenção dele. E ali, como ela fala alemão muito bem e se comunica muito bem com ele a convida para ser secretária dele. Ele precisava de uma secretária. E ele pede para que ela, então, que ela aceite o convite dele para ser secretária. E ela ali fica ali meio ressabiada, mas depois, conversando com a Crisia, ela vê que a melhor forma é ser secretária dele, até para se infiltrar ali na casa dele e saber realmente o que está por trás de tudo aquilo ali. E ela passa então a ser uma peça fundamental para a resistência. E é assim que ela faz, né? Ela vai trabalhar para o comandante e tem ao mesmo tempo encontros às escondidas com Alec, que era aquele amigo do marido dela, que era da resistência e que precisava de informações
ali daquele povo da Gestapo. E é isso que ela faz, ela corre grande risco ali como secretária dele, mas ao mesmo tempo, a cada dia que passa, ela está mais envolvida sentimentalmente com ele e ele por ela. E o que que acontece, né? Ela descobre que tem um documento, um mapa, que revela o que eles, os oficiais, querem fazer com aquelas pessoas que estão no gueto. E ela precisa colocar a mão nesse documento. Então, a pedido do Alec, ela vai ter que se infiltrar na casa dele, porque o documento está num cofre na casa dele, e ela vai ter que se infiltrar para conseguir esse documento. E ela começa a arquitetar o que fazer para ter acesso à casa dele e colocar a mão nesse documento, porque afinal de contas, os pais dela estavam no gueto e ela precisava ajudar os pais e todas aquelas pessoas que estavam ali, né, no gueto. Então ela resolve se envolver emocionalmente com o comandante, né, o Georg Richwalder, e vive aí então momentos, né, de romance ali com aquele comandante, sem ele saber qual era a verdadeira identidade dela, e ela encontra esse mapa, e nesse mapa a ideia deles, o objetivo deles era conduzir essas pessoas do gueto para os maiores campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, que era Auschwitz e Bergen. Ela então fica muito ali emocionada, muito envolvida com toda aquela situação, ela consegue levar este mapa para o Alec, e ela é uma peça então ali fundamental, e ao mesmo tempo o comandante não poderia descobrir a verdadeira identidade dela. E cria-se um conflito ali, né, e um clímax muito grande na narrativa, e é isso que prende a sua atenção do início ao fim. Eu não vou dar spoiler, não vou falar como essa situação acabou, mas fica aqui uma grande história para vocês lerem. O próximo livro que eu vou trazer para vocês é este daqui, O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Este daqui é um soco no estômago, gente. Este livro aqui mexeu muito comigo e eu vou trazer no próximo vídeo para vocês. E me sigam lá no Instagram, tá bom? Então, beijo grande para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.